Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para unir o mercado brasileiro e português, ser a ponte entre esses mercados. Hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial. Novamente é engraçado, eu tô sempre com um convidado especial, mas realmente esse aqui tem um carinho a mais. Mas antes de mais nada, vou falar aqui sobre os patrocinadores, então, que eles possibilitam que esse projeto aconteça. Então, vou começar aqui por agradecer a Aidence, agência de marketing e performance. A gente acelera o seu negócio através de canais digitais. Então, se for o momento do seu negócio, acessa www.aidence.io. A gente usa de canais como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads para fazer o seu negócio crescer. Se for o momento do seu negócio, deixa lá o seu contato que a gente entra em contato direto com você. Sem mais delongas, vamos aqui ao convidado. Seja muito bem-vindo, Fernando Batista. Quem é o Fernando Batista? Olha, essa é a pergunta que me fazem e eu nunca sei responder. Mas é simples. Fernando Batista é o pai da Carminho, é um benfiquista inveterado e que adora comunicação. Boa, muito bom. É um resumo e tanto. E hoje o nosso tema, gente, para quem gosta da parte mesmo de marketing digital, vai beber muito aqui do nosso papo. A gente vai falar sobre relações públicas, uma pauta quentíssima já há muito tempo, então, mas cada vez se renovando mais. E sobre essa renovação dentro da RP, ou do Sim. PR, para quem é mais chique, o que você diria que hoje representa um bom RP ou uma boa empresa de relações públicas? E a gente fala mais um pouco do contexto da Do It On, que é a sua agência. Ok, então é assim. Antes de mais, temos que pensar que as relações públicas, e vamos usar os termos bem à português, vamos Claro. deixar o PR de fora, porque PR parece que é um pássaro que está a piar. Faz sentido. E é engraçado porque em Portugal houve durante muito tempo uma conta Twitter que era o Twitter PR, que tinha a ver com todas as coisas que aconteciam nas agências de relações públicas em Portugal. Os mexericos estavam lá todos. Agora não pode ser. Era tipo um canal do Twitter só para fofoca de PR. De relações públicas. Que isso, Sim. é outro nível. Muito fora do normal. Acabou, infelizmente, era bem giro. Imagina. Mas comecemos por quem é o profissional e depois vamos às agências. Acho que é a melhor forma, não? Claro. Porque as agências, quer sejam agências de relações públicas, sejam agências de performance, como é o caso da Aidence, são feitas e são constituídas por quê? Por pessoas. Então comecemos pelas pessoas. O que é que faz um bom PR ou o que é que faz com que um bom perfil de PR seja necessário? Um bom perfil de um PR ou de um relações públicas é o quê? É alguém que olha para as marcas, pensa as marcas e procura potenciar o valor da marca, trazendo valor acrescentado para a marca em si e consegue passar essa mensagem e essa imagem para fora, para o mercado onde as marcas têm que trabalhar. Isto parece muito pomposo. Simples. É alguém que trata da imagem de uma marca e torna-a visível e apetecível para os outros de uma forma positiva. De forma simples. As agências de relações públicas, o que é que fazem? É a agremiação desses consultores de comunicação ou de relações públicas que vão trabalhar uma pool de clientes. Faz sentido. E você diria que sobre essa questão você define muito bem o que é o PR, o que é o RP, Relações Públicas, mas quais foram... Você está há quanto tempo nesse nicho? Assim, não puxando pela idade nem nada disso, Não. porque eu sei que você é um gajo novo e bem Novinho. aparecido, mas para saber as mudanças que você viu Ok. nesse cenário, porque tem muita gente hoje, até que acompanha o podcast, que é muito voltado para essa área do marketing. E Sim. nem sempre na veia empreendedora pode ser um profissional que queira crescer a carreira e, eventualmente, caso seja na área de RP, com certeza Saber o que fazer. saber Sim. o que fazer e entender como que tá essa área, o cenário dessa área hoje em dia. Então deixa-me dizer isto desta forma. Eu quando comecei a trabalhar comunicação, porque as relações públicas estão dentro de uma das áreas do marketing. E são uma das áreas do marketing, em que no comum dos mortais chama-lhe área de comunicação. Eu quando comecei a trabalhar na área de comunicação, ainda se fazia a promoção das empresas junto dos meios de comunicação social, junto dos jornalistas, através de telefax. 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 Alguma vez viste um? Não, eu até ia pedir para você traduzir. Pois. Ok. O que era o telefax? Era uma máquina enorme que nós punhamos um papelzinho. Eu conheço. Fax, é o fax. Sim. A gente chama no Brasil só de fax, né, produtor? Pronto, sei. Agora, telefax eu achei que era uma coisa anterior ao fax. E é.
E é porque era uma coisa ainda maior e que passava a informação de forma quase codificada e que durante muito tempo as redações dos jornais tinham uma sala das máquinas, que ao contrário do que acontece agora, que a sala das máquinas são os servidores, sala dos servidores, eram umas salas maiores do que esta sala e do que este espaço. Qualquer máquina daquele tempo era maior do que este espaço que nos divide com as mesas, onde estavam literalmente a cada segundo a caírem notícias. Meu Deus. Sou ainda desse tempo. O que significa que já tenho pelo menos de profissão um quarto de século. E o que significa também que quem está nos assistir tem que se inscrever no canal e assistir um episódio, porque você é a voz da experiência dentro desse contexto. Então, para quem quer aprender mais, eu trouxe a pessoa certa aqui pra gente. Mas pode acabar o raciocínio. Eu sou desse tempo, ou seja, estou há quase 26 anos a trabalhar na área. Eu vi o tempo do telefax, o tempo do fax, e vi depois o começar de se utilizar o e-mail para se comunicar entre pessoas, mas que não dava para passar comunicados, porque um e-mail que tivesse mais do que 1 mega ou 500k não passavam. Bloqueava. O que é que nós estamos habituados agora? Estamos habituados a que pôr um fecheiro de 20 megas passa. E se quisermos passar um de 20 gigas, o que é que nós fazemos? Vamos a uma plataforma de transferência de conteúdos ou de fecheiros, pomos lá, temos um link e enviamos. Na altura isso não era possível. O peer-to-peer ainda estava para ser inventado. Ok? Ainda não existia mules e companhias limitadas e os Pirate Base, que depois vieram muito mais tarde. Passei essa fase, vi o começar da utilização do e-mail. Lembro-me dos primeiros sites e trabalhar com os primeiros sites. Lembro-me da empresa onde comecei a trabalhar, que fazia sites na altura e éramos assim o supra-sumo. Que era uma coisa super inovadora. Que era super inovadora, que tudo feito em HTML. Devia dar um trabalho sem igual. Não dá para imaginar. Literalmente não dá para imaginar. E depois passamos para o tempo de começar a pensar que, olha, há comércio eletrónico que era uma coisa que poderia acontecer, para além da ligação normal do comércio eletrónico que existia já há muito tempo, de máquina para máquina, que era o que era utilizado no retalho. Eu estive na primeira venda de comércio eletrónico a um consumidor em Portugal. Você estava envolvido com o projeto? Eu estava envolvido nesse projeto, que já era na segunda empresa onde eu estava, e que tinha uma empresa que fazia sites e que criou o primeiro Content Management System português. Brutal. Ou seja, sou um bocadinho velhinho nessas coisas, é verdade, mas mesmo assim, como tu disseste bem, ainda sou um rapazinho novo. Isso, eu concordo. E o que me fez foi ver este percurso todo, até ver as empresas deixarem de fazer conferências de imprensa onde tínhamos que ir todos, até chegarmos ao ponto em que estamos agora, que quando fazemos uma conferência de imprensa ninguém sai de casa e estamos à frente de um ecrã ou de uma telinha a ver e a olhar e ouvir a outra pessoa a falar do outro lado. Passei por essas fases todas. Ou seja, eu vim da pré-história para a era digital. Espero que isso não seja... Para muitas pessoas que nos podem estar a ver, há coisas que se calhar eu vou dizer, que se me voltares a perguntar como era antes, que não vai fazer sentido nenhum. Eu ainda sou do tempo dos telefones de disco. Muita gente não sabe. Olha que na casa da minha avó tinha um desse. E era mais fácil de ser apanhado a utilizar, não é? Com certeza, o barulho que fazia. Ora, e o que é que acontece agora com os miúdos? Com o telemóvel nós nem nos apercebemos que eles estão a fazer chamadas, ou pior, estão a gastar-nos dinheiros no Roblox e outros fins, e quando vemos temos a conta enorme no final do mês. Mas hoje em dia nem telefonema eles fazem mais, né? Não. Para quê? Tudo no WhatsApp, rede social. Para quê? Brincando um pouco contigo, eles gostam é de mandar mensagens via WhatsApp e as mensagens de áudio, não de escritas. Gente, só para contextualizar, né, o fato de eu vir assim do Brasil, eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante e de mandar vários áudios. E o Fernando, quando eu mando áudio, ele já manda logo assim, ó, manda escrito que eu não vou ouvir não é? Não é? Porque aqui não tem muita cultura do áudio, principalmente. Não. Agora cada vez mais. Eu é que ainda eu prefiro você que não gosta dessa cultura. É tempo perdido para mim, porque se tu queres falar comigo, liga. Liga. Fala. Viu, Zuckerberg? Fica a dica. Porque há coisas que
há momentos em que é bom ter o áudio, porque quando pensamos em comunicação assíncrona, faz todo sentido. Mas quando queres resolver uma coisa rápida, é muito mais rápido pegar no telefone, falares, debatemos e está fechado. E vamos demorar, se calhar, o mesmo tempo do áudio que tu tivesses a fazer. Para depois você responder. É porque vais ter que fazer um enquadramento. Porque se não fizeres um enquadramento, vais receber o quê? Pontos de interrogação. Claro. O que é que estás para aí a dizer? Exato, Em exato. vez de fazermos isso, porque é que não fazemos logo a coisa bem? Sim, faz O sentido. telemóvel tem... Os nossos telemóveis têm uma coisa ótima, que é... Então, para utilizarmos as aplicações, dá para mandarmos mensagens. E dá para falar com as outras pessoas. Que as pessoas se esqueceram. Que dá pra utilizar pra isso. Completamente. Não, mas faz sentido. E fica a dica, viu, galera? Quem tiver aí realmente perdendo muito tempo, poderia estar É uma. direcionando logo pra... Não, faz sentido. E dentro do nosso tópico de hoje, que Vamos são lá, os pilares vamos focar. da relação pública hoje em dia. Sim. Então, o que eu quero entender é, na prática, você contextualizou muito bem o que é a relação pública, mas na prática, quais são as ferramentas, até porque eu tenho certeza que tem muita gente que nem sabe o que é relações públicas, tá no digital, tá em outras vertentes, mas não tem certeza do que é a relação pública pura e dura. Então, dá para ser através de comitiva de imprensa, notícia no jornal, uma propaganda no jornal. O que hoje são as principais ferramentas onde, por exemplo, a do It On, já vou mostrar o site para vocês, da agência do Fernando, que ele é CEO e fundador, onde que tá assim, onde se tira mais sumo do enquadramento do que é as relações públicas hoje em dia? Olha, é assim. As relações públicas baseiam-se em conteúdo. Ponto. Conteúdo, boa. E depois, e nos dias de hoje, o que nós temos que saber é, olhando para as marcas, olhando para o tema que nos é dado para trabalhar, ou o objeto, ou a pessoa que temos que trabalhar, temos que ir à procura daquilo que os distingue dos outros. Antes de mais. Antes de falarmos de ferramentas. Porque ferramentas, eu digo isto sempre aos meus alunos, quer seja quando estou a dar digital PR, quer seja na área de marketing digital, esqueçam as ferramentas. As ferramentas mudam. O botão que está hoje à esquerda, amanhã está à direita. É verdade. E pegando no teu caso, o que até agora era muito importante, ou que até há pouco tempo era importante no Analytics, agora vai mudar tudo. Há N coisas que mudam e que não faz sentido nós estarmos presos às ferramentas. O que interessa é o conceito e a base, e esse conhecimento, quando nós o temos, adaptamos-nos muito mais facilmente. Então, quando nós temos um objeto de comunicação, seja uma pessoa, seja uma marca, seja um produto ou um serviço, é olharmos e vermos o que é que as diferencia do resto. E quando nós conseguimos perceber o que é que as diferencia do resto, então começamos a ter uma perspectiva. Claro. E é essa perspectiva que nós temos que começar por trabalhar. Mas de nada vale trabalharmos uma perspectiva se nós não tivermos a certeza do quê? Que aquela perspectiva tem interesse para o público. E como é que nós podemos saber isso? Na comunicação, e quando estamos a trabalhar relações públicas, temos uma coisa a nosso favor que se calhar noutras áreas do marketing durante muito tempo não se tinha. Que é, nós temos uma coisa que em inglês é denominado do gatekeeper, que é o jornalista, que naturalmente, pelo trabalho que é feito diariamente e pelo andar da agenda, e ao fazer o agenda setting, a definição da agenda ou da pauta de comunicação, deixa-me usar aqui algumas palavras em português do Brasil para facilitar, porque senão é o caos, eu entendo perfeitamente que às vezes torna-se complicado. A gente está com mix de público. Por isso mesmo, estou-me a lembrar alguma dos termos em português do Brasil. Nós tendo essa pauta, o que é que nós vamos fazer? Sabendo que há essa pauta que vai interessar ao jornalista, temos logo a noção de uma coisa. Se nós conseguimos passar a nossa mensagem àquele jornalista e se aquele jornalista publicar, meio caminho andado está cumprido. Brutal. Depois, o outro meio caminho nós não podemos nunca controlar, como acontece na performance, como acontece nas outras áreas, que é, nós somos impactados, mas nós não temos a certeza se vai haver uma ação ou não. Por muito que se comece cada vez mais a conseguir criar métricas e quantificar cada passo, que é ótimo. Mas, tendo aí essa parte, nós já temos uma boa parte do trabalho feito. Agora, isto é old school. Isto de chegar jornalista, imagina, tu és jornalista, temos esta garrafa e eu digo, olha João, esta é a melhor garrafa do mundo, podes beber a água dela como não consegues beber noutra garrafa. E tu dizes, ok, então vou escrever sobre ela. O que acontecia no old school era, eu passava-te a garrafa
encostava-me para trás, está feito o meu trabalho. E depois a única coisa que eu tinha que fazer era abrir o jornal a ver se tu tinhas escrito sobre a garrafa, Ou tinhas falado as características corretas da garrafa e se ainda tinhas posto uma fotografia da garrafa. E de preferência a ver se a comunicação que tinha seguido era boa. Podias dizer, não, olha, a garrafa partiu-se, não quero, é uma porcaria de garrafa. Não é isso que nós queremos, não é? Então, mas basicamente fazíamos isto. E hoje, então, a porta de entrada ela é mais... simplesmente uma porta de entrada, esse acesso. Porquê? Tu conheces a regra dos 5 R's? 5 R's? Sim. Conheço do 5S. Não, temos a regra dos 5 R's que tem a ver com a reciclagem de conteúdo. Ok. Cada conteúdo que tu produzes, tu podes reciclar no mínimo 5 vezes. Como? Criando para novos formatos o mesmo conteúdo, ou mais tarde revisitando esse conteúdo com a atualização ou a adaptação necessária para o momento. Envelopar ele de outra forma. Isso mesmo. Então, se tu sabes disso, o que é que tu fazes quando eu passo-te a garrafa, tu escreves sobre a garrafa e eu, enquanto marca, o que é que vou fazer a seguir? Usar esse conteúdo. Vou usar esse conteúdo e dizer, olha, o Mafra Escreveu de mim. escreveu sobre nós e disse que a nossa garrafa é a melhor do mundo. E de repente, a comunicação que saía só no jornal e com o crescer dos mídias como tem sido a sua evolução, sabemos que vai para pode ainda ir para o papel, e repara, estou a dizer pode ainda porque cada vez há menos papel, vai para um portal de informação online e vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o Instagram, que agora começa a ir também para o TikTok, vai para o YouTube, porque é quase como se começamos fosse... a potenciar isto pelo meio, pelos mídia, e nós podemos chegar e fazemos ainda uma maior ampliação de broadcasting, puxando ainda mais essa informação pela nossa marca. É quase como se fosse... Faz todo sentido e eu revejo muito essa estrutura como se fosse aquele... Eu vi uma vez o Bruno Perini falando sobre a estratégia Hydra, que é você produz um conteúdo grande, no caso em vídeo, depois partes. Transforma ele em corte pro Reels no Instagram, em corte pro YouTube, na época tinha IGTV, ou seja, o mesmo conteúdo ele pode ter várias ramificações, então seria basicamente outra forma de fazer isso. Sim, o que o Nigra disse é o mesmo que o Vaynerchuk diz e que outros grandes do digital... Grandes do digital. Não lhe chamaria gurus porque guru... Eu digo sempre em tom de brincadeira, guru é bom para o Natal, serve para ser trinchado. É como o Peru. Não vale a pena ir por aí. São bons, são pessoas que têm provas dadas e que não têm problemas de, em qualquer momento, mudar a sua opinião, consoante veem que está uma evolução. O guru fecha-se num conceito e trabalha aquele conceito, ponto final. Entendi. Esta é a minha visão relativamente entre o guru e os bons profissionais, os grandes especialistas. O Nigra é um deles e acho que é bom que tu, como outras pessoas, tenham também, e tal como eu, tenhamos algumas referências nestas áreas que são boas e que têm mostrado provas dadas. O que ele disse é verdade. O que é que ele faz? Ele pega num conteúdo longo, primeiro utiliza aquele conteúdo longo e antes de começar a diversificar para vários canais, vai parti-lo em conteúdos médios. Isso. E vai voltar a utilizá-los assim. E depois é que vai cortar esses médios em conteúdos curtos. E quando faz os conteúdos curtos, diz: este tem que ser adaptado para Reels, este tem que ser adaptado para TikTok, este tem que ser adaptado para Twitter. E aí vamos começar a ver a diversificação do conteúdo, mas é o mesmo conteúdo. Consoante a plataforma. É isso mesmo. Faz sentido. É um pouco do que a gente faz aqui também na estrutura do podcast. Esse episódio a gente vai ramificar também em cortes, a gente vai trazer outras estruturas que também vão fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, faz todo sentido. Fernanda, a gente gosta de fazer uma coisa aqui. A gente é porque eu tenho o meu co-host imaginário. Mas a gente gosta de fazer uma coisa aqui que é também contar um pouco da história da pessoa à frente para as pessoas que estão nos assistindo também poderem se conectar com parte da sua história. Então, como é que foi essa transformação entre o Fernando estudante, o Fernando ali eu não sei em qual idade, até o Fernando empreendedor, o Fernando marketeer? Como é que foi esse processo? Então, olha, começa assim. O Fernando foi sempre um enfant terrible. Aquele ovelha negra no meio de muita gente. O incitador à confusão. Você fazia zona, era isso? Fazia completamente zona. E da grande mesmo. Boa. Tem cara mesmo. Tem cara. Você nesse Betinho aí... Sim, mas sempre com a pinta de Betinho. Que é a parte geral. Pronto. Esses são os piores.
Ou seja, pinta playboyzinho, mas depois a ser altamente perigoso nas coisas que ia fazendo. Mas o que isso me trouxe nessa altura, ainda em tempo de escola, foi por ter essa maneira de ser e de não ser tão fixado, de ser o Betinho e só andava com os Betinhos, mas porque como era um bocadinho enfant terrible e que fazia coisas que outros grupos se reviam, eu tinha logo a partir daí uma identidade muito abrangente. Tanto me dava com os góticos como dava com os betinhos, ou seja, eu ia a todos aos extremos, se fosse necessário. Depois havia os outros que eram os do meio, dava-me bem com essas pessoas todas. Chegou a altura de ir no 9º ano, recordo-me perfeitamente, nós cá, eu não sei como é que é no Brasil, mas cá em Portugal nós no 9º ano somos convidados nas escolas a fazer testes psicotécnicos para nos ajudar a direcionar para uma profissão. Eu recordo-me de termos feito uma bateria de testes e de repente vir o psicólogo ter comigo assim: olha, temos aqui uma situação, não sei o que é que tu queres, mas tu podes dar em arquiteto, podes dar em advogado, podes dar em marketeer ou podes dar no homem que corta a relva e é o jardineiro do parque municipal. Agora escolhe. Literalmente tinha um assim. paradoxo da escolha, porque isso podia ser muita coisa. Era demasiado abrangente. O que é que aconteceu? Eu olhei e comecei a fazer contas e disse assim: jardineiro é giro, mas se calhar não é bem isto que eu quero para a vida. Corta. Arquitetura, isso é o meu sonho. Literalmente era o meu sonho, ser arquiteto. Mas depois olha para o lado. Eu tenho este sonho, mas ao mesmo tempo tenho uma parte, um pé muito sonhador e o outro muito realista. E quando olhei para o pé realista, ou para o lado realista, olhei para as notas de matemática. E disse: com estas notas se calhar isto não vai lá. Além disso, olhei e comecei a ver o que é que era necessário para fazer. E havia uma disciplina que, pior do que as disciplinas de desenho, que eu não sou assim tão bom a desenhar, e tu sabes que já viste desenhos feitos por mim, diagramas feitos por mim, havia uma disciplina que se chamava Geometria Descritiva. Eu olhei para aquilo e disse assim: nunca na vida. É isso uma coisa que eu sei que podia passar a minha vida inteira a tentar fazer, que eu nunca conseguiria passar esta disciplina. Eu me revejo nesse depoimento. Então, o grande sonho foi posto de parte. Fiquei com ou advogado ou marketeer. Eu olhei e disse assim: uma comunicação, uma linguagem altamente hermética, focada e muito processual, onde vou ter que andar sempre da mesma forma e fazer sempre as mesmas coisas, ou com muito pouca diferenciação, a não ser a parte da oratória, coisa que eu já sabia que os advogados nem todos conseguiam fazer, que era ser advogado de barra. Eu olhei e disse assim: se calhar não é este o caminho. Por muito que esse fosse o sonho da minha mãe, que era ter os 2 filhos advogados. Porque seu irmão é advogado. O meu irmão é advogado. E assim, não é bem este caminho. E eu já tinha, na altura, na família, pessoas na área de marketing assim: isto é giro, porque todos os dias fazem uma coisa diferente e mexem com marcas. E esta coisa das marcas, isto parece ser giro. Então, fui feito doido para a faculdade, para um curso que era altamente abrangente. Novamente. Sempre a coisa da abrangência. Sim. Porque no meio ainda gostava de escrever e achava que o jornalismo era giro. Graças a Deus que há uma faculdade que me traz realmente a noção da realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Fui para uma faculdade onde tirei o curso, uma licenciatura em Comunicação Empresarial, que tinha a possibilidade de estar cá em Lisboa, como podia ir para Paris, como para Nova Iorque, Rio de Janeiro, Addis Abeba. Tínhamos a possibilidade de fazer assim uma série de sítios. E na altura, no primeiro ano, eu ainda achava que jornalismo podia ser giro. Tive um professor de jornalismo que era um dos antigos diretores do jornal Diário de Notícias, que é o jornal mais antigo e mais famoso de Portugal. E ele disse-me: epá, tu tens jeito para isto, mas pensa bem na tua vida. É que aqui são muito poucos os que ganham dinheiro. E eu comecei a olhar assim: eu não sou de uma família de muitas posses. Ir para um emprego que
isto pode não dar vida para eu ter uma estabilidade mínima necessária, se calhar não é bem por aí. Então, porquê é que não vou ver outras coisas? Então comecei a ver o marketing, comecei a ver a publicidade e comecei a ver as relações públicas. Primeiro estágio que faço, publicidade. Logo nessa altura, na faculdade, podíamos fazer todos os anos um estágio e eu no primeiro ano disse assim, quer fazer em publicidade? Fui fazer o quê? Fui fazer publicidade da forma completamente diferente do que toda a gente faz e descobre a publicidade. Não fui para uma agência de publicidade, fui para uma agência de fotografia publicitária. Ou seja, nós trabalhávamos com o produto em bruto. Eu fotografei as primeiras notas de euro que vieram para Portugal. Brutal. Foi giríssimo, tive que ficar cadastrado. Isso foi mais ou menos quando? Até para a malta ter noção de quando... Estamos a falar do século passado. Logo. Já usa o euro há algum tempo, né? Sim, deixa-me cá ver, não quero enganar, mas foi 1996. Ok. Ainda não estava implementado o euro e eu já tinha a possibilidade de conhecer as notas de euro. Ou seja, o euro, em 1996, foi quando se começou a apresentar as primeiras notas do que seria a nova moeda que nós iríamos utilizar em Portugal e no resto da União Europeia. E eu tive o acesso logo a essas notas, a todas elas. Ou seja, eu fui Mas só para fotografar ou dava para enriquecer ali? Pois, eu pensava, fiz essa pergunta também. Só que no mesmo momento em que nos foram levar as notas, disseram cartões de cidadão. Na altura não era cartão de cidadão, era o bilhete de identidade. Vocês vão ficar cadastrados na Polícia Judiciária. Se acontecer alguma coisa às notas, vocês vão ver o sol aos quadradinhos. Pronto. Literalmente. Cortou barato. Sim. Eu achava essa parte gira. Todo o trabalho que tinha a ver com a fotografia publicitária eu achava fantástica. O problema foi começar a trabalhar, na altura, a ver o ambiente que vinha das agências publicitárias quando vinham às produções. E era naquele momento onde extravasava todo o stress que existia dentro das agências, porque era o último momento em que a agência podia fazer alguma coisa antes da pós-produção de campanhas. E apanhar desde castings que estavam todos bem definidos e de repente a pessoa que não podia falta porque adoeceu e ter que se arranjar alguém à última da hora e ter toda a gente aos gritos dentro de um estúdio que era o estúdio mais calmo do mundo, mas naquele momento virava inferno. Eu disse, não, isto não é para mim, não gosto disto, gosto das marcas, achei piada esta história das marcas, mas não é por aqui. A seguir fui fazer um estágio de produção audiovisual onde criávamos pequenos vídeos de apresentação de pequenos negócios e que passava na televisão. Comprávamos às emissoras, comprávamos tempo e depois vendíamos esse tempo aos pequenos negócios. Vendia os pequenos negócios. Que era fantástico porque se ganhava imenso dinheiro de forma muito ridícula mesmo. E foi numa altura em que se começou a utilizar 3D na televisão. Então nós fizemos umas coisas muito giras com abelhas, com planetas, etc. Coisa fora do normal para a altura e que na altura revolucionou muito o mercado televisivo e principalmente depois do publicitário. E aí já tive uma parte mais de jornalismo, porque tinha que fazer criação de conteúdo. Era uma intersecção entre as duas áreas. Sim, né? E fiz muito marketing, porque tinha que trabalhar não só com departamentos de marketing de empresas pequenas, mas já com alguma dimensão para terem alguém, como também sermos muitas vezes o próprio departamento de marketing daquelas empresas mais pequeninas que tinham 4, 5 pessoas e não tinham ninguém que fazia isso. E nós tratávamos disso para eles. E vi que isso era giro, mas ainda não me preenchia totalmente. No último ano, lembro-me de entrar na faculdade e ver a responsável dos estágios dizer assim: Fernando, tem aqui uma coisa que parece-me ser a tua cara, não sei se gostas, mas anda lá. Há aqui um instituto que é lá das coisas dos computadores, dito assim, que precisa de uma pessoa. Olha, está lá uma pessoa que já tirou o curso aqui na faculdade e que queria um estagiário agora para o verão. Tu queres? E eu, bem, perdido por 100, perdido por 1000, este é o último ano que vou ter a possibilidade de estagiar e como já sei como é que as coisas são, é uma boa oportunidade que se eles me quiserem posso ficar já com um emprego. Então, bora lá. Cheguei lá,
entrevista correu super mal, mas quando digo super mal, mesmo muito mal, e de repente o que saio, volto e disse assim, não sei se aquilo correu lá muito bem, porque eu também vi quem é que tinha ido também mais às entrevistas, e eu senti que se calhar não era realmente o perfil adequado. Passado uma semana estavam-me a chamar para ir para esse estágio, então fui para o Instituto Nacional de Computadores, que é o INESC, em Lisboa, porque depois houve uma cisão entre INESC Porto e INESC Lisboa, e fui trabalhar para o INESC para trabalhar na área de projetos tecnológicos. Lembro perfeitamente da primeira reunião que eu tive. Foi no primeiro dia, entro dentro de uma sala cheia de pessoas, aí sim, na altura olhava para eles e achava-os gurus, agora adoro-os, continuo a adorar qualquer um deles, e que são pessoas super inteligentes, e que falaram 3 horas. Tive uma reunião de 3 horas, imagino que é um miúdo de 20 anos, dentro de uma sala, pela primeira vez, uma sala de reuniões, com uma gravata a apertar-lhe o pescoço, e assim, estamos em pleno verão, eu queria era estar na praia a divertir-me, e estou aqui. Saio da reunião e lembro-me da pessoa que estava responsável pelo meu estágio dizer-me assim, Fernando, percebesse alguma coisa? Eu disse assim, nada. Tive 3 horas a ouvir conceitos e não percebia nada. E ela vira-se para mim e disse assim, Fernando, agora o teu trabalho é pegar nisso que tu não percebeste e tornar isto entendível para os outros. Brutal desafio. Brutal desafio. Era preciso que eu soubesse o que eles estavam a falar. Na altura não sabia mesmo. E não ficou gravado, não dava para você revisitar aquilo. Não. Então sentámos, ela explicou-me alguns conceitos e fez uma coisa que já ninguém faz, que é pegar e dizer assim, olha, vou-te dar mais 15 dias para tu te ambientares aos temas, porque eram temas de tecnologia e de engenharia profundos. Alguns deles que só agora é que estamos a começar a falar, e há 30 anos já havia estudos sobre isso, em que falava que eram os estudos da Gartner, que eram estudos que apresentavam o futuro, o que é que iria ser a tecnologia. Daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Houve coisas que a Gartner preveu há 26, 30 anos atrás, que só agora é que estão a acontecer, mas eles pensavam que era nos 5 anos, 10 anos a seguir. Não aconteceu assim, demorou mais. E disse-me, olha, tens agora, para te ajudar, tens estas pilhas enormes, e posso dizer que era mais do que esta mesa toda, até esta altura, desde o chão. Tu vais fazer uma coisa que é, pegas nisto, vais ler todos os relatórios, vais catalogá-los, vais dividi-los, e daqui a 15 dias eu vou-me sentar contigo e vais-me dizer tudo sobre estes relatórios. Meu Deus. Bem-vindo a um crash course de engenharia informática. Eu em 15 dias aprendi tudo sobre engenharia informática e sobre sistemas de informação. Assim. E tive que perceber como é que aquilo se passava para o português entendível. E o projeto que estávamos a falar era um projeto que ainda hoje é falado na área de telecomunicações, que foi o projeto do ano 2000. Porquê? Porque em 99 e anos anteriores dizíamos que chegávamos ao ano 2000 porque havia um bug informático e iríamos retroceder a nossa vida. Então, na altura, ainda a Portugal Telecom, agora é a Altice, tinha um projeto, que era o projeto do ano 2000, em que tivemos que redefinir tudo. Quando digo redefinir tudo é ir ao ponto de, se este microfone na altura existisse, sabermos se os componentes que este microfone tem, no momento em que batesse as 12 badaladas de passagem de 1999 para o ano 2000, ele iria continuar a funcionar ou não. Meu Deus, então realmente era uma crença forte. Era uma coisa mesmo muito forte. Gastou-se milhões e milhões de euros e dólares em todo o mundo para fazer a reconversão de tecnológica para o ano 2000. E eu, nessa altura, fui dentro dessa equipa, ia todos os dias para um edifício que nós quase nós chamávamos o quartel-general, onde nós entrávamos e estava no meio de chefes de projeto, pessoas que percebiam de tecnologia, tinham vivido a sua vida inteira com tecnologia, e puseram-me a mim na altura a fazer uma coisa muito simples, que é, olha, todos os nossos stakeholders, todos os nossos acionistas, todos os bancos, todas as consultoras do mundo
eles todos os dias vão-nos mandar pedidos de informação sobre o projeto. Tal como faziam para a Portugal Telecom, faziam para todas as operadoras de telecomunicações e afins. E o teu trabalho é compilares uma listagem de perguntas para que nós façamos um Q&A, perguntas e respostas rápidas, para que rapidamente nós, em 5 minutos, consigamos responder. Porque quanto mais rápido respondermos, mais rápido eles percebem que nós temos controle no projeto e que as coisas estão a ser bem-sucedidas. Além disso, quando não souberes, vais ter com os chefes de projeto. E os chefes de projeto estavam todos na mesma sala que nós. Imagina o que é todos os dias de manhã tu chegares, sentares-te e ires ver os faxes. E tinhas um fax do Banco do Brasil, tens outro fax do Banco de Tóquio, do Banco de Mitsubishi, tinhas um do Banco de Portugal, tinhas um da British Telecom, tinhas de todo o lado, de todo o mundo vinham perguntas e vinham esses faxes que nós, depois, à mão, tínhamos que responder e enviar. Meu Deus. E esse foi um trabalho que me deu uma estaleca, deu-me um conhecimento para ter agilidade de resposta, que mais tarde foi necessária depois para podermos comunicar isso. Eu vejo um padrão, além da história que é muito peculiar, porque mostra um cenário que talvez muita gente que esteja acompanhando nem imagina não que viveu. existia. Mas eu vejo um padrão na sua história, que é a experimentação. Você experimentou muito para entender o que fazia sentido e onde você tinha talento, onde você tinha performance, o que você tinha que performar melhor. E isso te possibilitou depois exponenciar algumas coisas que você descobriu que você era bom. Sim. E hoje eu vejo que falta isso na galera assim, que tá nessa fase. É verdade. E falta também a oportunidade de experimentar. E eu vejo isso no mercado português, e aí eu vou pedir a sua opinião sobre isso, que é... Aqui ainda torna mais difícil por causa do modelo de educação como ele é formatado. No Brasil ainda é mais possível você experimentar enquanto você estuda. Aqui eu vejo uma limitação muito grande. E isso, na minha opinião, faz com que as pessoas depois vão para o mercado de trabalho super imaturas. Sim, olha, eu digo-te, eu sabendo disso e concordo contigo até certo ponto, porque tenho acompanhado o sistema educativo e a evolução da educação em Portugal nos últimos anos e tenho sido convidado várias vezes para falar junto de algumas entidades para perceber como é que devemos fazer o mapa de profissões, o mapa de competências profissionais e educativas, o que leva muitas vezes a mudanças de cursos no ensino superior ou mesmo no ensino profissional. E eu vejo que não é toda a educação, não é todo o sistema educativo. Okay. Há metodologias que têm sido utilizadas em algumas escolas que demonstram uma mudança de valores, uma inversão de política. Porque dá muito tempo para cá, tem-se, a partir de um determinado do ano escolar, começa-se a fazer projetos. Sim. Em que os miúdos têm a liberdade de fazer projetos. Existe um projeto escolar em Portugal que se chama A Casa, em que os miúdos não têm disciplinas. Desde sempre. Eles aprendem por eles próprios a ler, a escrever sobre os temas que lhes interessam e eles vão afunilando pela experimentação e pelo interesse. Você está falando do contexto escolar. Em contexto escolar. Eu falei no universitário, mas eu percebo o que você quer dizer. Sim, o que é que acontece? A universidade, aí eu concordo contigo, que está muito, muito, muito presa à academia. É isso. Que é muito importante. Claro. Mas a academia tem que existir para investigação. E tem que, de uma vez por todas, perceber que tem que se adaptar à realidade do mercado. Porque quando há instituições, como acontece, por exemplo, a Universidade do Minho, que é excelente nisso, a Universidade de Évora, que também é excelente nisso, e como a Universidade do Algarve, e repara que são normalmente, os nomes que eu estou a dar são universidades que não estão nos grandes polos urbanos, estão um bocadinho nada mais afastados, ou mesmo a Universidade de Aveiro, são universidades, ou o UBI, tu conheces ainda melhor, são universidades que já são mais práticas. Muitas delas não são politécnicos, são universidades, mas que têm uma componente mais prática e de maior aplicação e de experimentação. O que é que isso traz? Traz uma maior valência para os alunos. Quando vêm para o mercado de trabalho não vêm tão verdinhos. Vêm já com algum conhecimento.
Eu, pessoalmente, na minha agência, eu tenho uma política de estágios muito forte. E estamos sempre a convidar as escolas para nos mandarem alunos para nós trabalharmos com eles e darmos a oportunidade de eles saberem o que é o mercado. Razões. Abro o jogo todo. Ponto 1. Estou a ensinar e estou a dar espaço para que os miúdos possam experimentar num ambiente que é controlado, porque nada sai sem ser visto, nada é posto de qualquer forma sem ser avaliado, mas dou-lhe espaço para experimentação. Posso dizer que, por exemplo, o nosso TikTok da nossa agência começou assim. Porque os miúdos começaram a dizer, olha, vem aí uma cena que é o TikTok. Eu já tinha ouvido falar sobre o TikTok, já conheci um bocadinho do TikTok pela minha parte académica que tenho que fazer para os alunos quando estou a trabalhar na área de marketing digital. Mas sempre pensava, não sei, para a minha agência não sei. E até que eles disseram, mas anda lá, Fernando. E eu disse, olha, tem 3 meses para me provar que eu preciso ter um TikTok na agência. E eles provaram. Muito fixe. Ótimo. Trazendo também ideias novas, né? Geração nova trazendo... Exato. E depois é assim, se há talento e que vejo que tem capacidade de progressão, já não sai, já fica. Claro. É a melhor forma de trabalhar e de conseguir captar bom talento. E isto é algo que eu aprendi já do tempo de tecnologia e da consultoria, porque eu fiz relações públicas e comunicação dos dois lados, da agência e também do lado das empresas. E por isso fui sempre captando o bom e o mal de cada lado para fundir e tentar criar também o meu projeto. E o meu projeto sempre se definiu dessa forma, que é procurar trazer a mentalidade da empresa, do cliente, para dentro da agência e trabalhar com essa mentalidade para percebermos que as ferramentas, como tu falavas há pouco, são importantes, mas os conceitos mais importantes são, e é por aí que nós temos de trabalhar e temos que ser brand lovers. Temos que vestir a camisola do nosso cliente. Literalmente entrar no ecossistema do cliente, claro. Entender como é que ele funciona, vivenciar o dia a dia da marca dele para depois expor a marca dele para o mercado. Eu digo sempre isto, e quem foi meu aluno já me ouviu milhentas vezes a dizer isto. A Coca-Cola não fala como a Pepsi. Mas se nós formos olhar, a composição da Coca-Cola e da Pepsi varia muito pouco. É cola. Ponto. Mas a Coca-Cola tem uma linguagem, a Pepsi tem outra. Eu não posso comunicar a Pepsi se eu só bebo Coca-Cola e se eu penso como a Coca-Cola. E vice-versa. Porque a bota não vai bater com a perdigota. Ou seja, a mensagem e a imagem não batem, não são iguais. Então vai haver choque. Tem uma dissonância entre as duas coisas. Há uma dissonância total. Então, para que isso não aconteça, nós temos que, quando entramos num cliente, ou quando ganhamos um novo cliente, queremos mesmo entrar no cliente. E paramos e sentamos a ouvi-los e dizemos, olha, falem para aí. Literalmente digo, falem para aí. E o cliente fica, que é isso? Fala, quero-te ouvir a falar. E ouvimos-los a falar e vamos tirando apontamentos. Tiramos apontamentos de quê? Se a pessoa fala bem, se não fala bem, começamos logo a preparar a parte, se é necessário media training ou não, que é a preparação para falar à frente de jornalistas, mas ao mesmo tempo começamos a tirar ali padrões de linguagem, padrões de termos que são utilizados por eles, que nós, comparando com os concorrentes, sabemos que não são usados. Como também vamos encontrar a linguagem que é comum aos seus concorrentes. Para quê? Para conseguirmos criar o boneco todo, onde percebemos onde está a pessoa, onde está a marca e qual é o espaço de comunicação onde eles podem se enquadrar e serem únicos. Faz sentido. E esse é o trabalho que nós fazemos nessa altura. Mas quando o fazemos, nós próprios estamos a beber e a começar a falar e a fazer isso. Temos clientes na agência. Temos um cliente na agência que é de recursos humanos. Tu conheces bem também. Sim. Nós, quando escrevemos conteúdos ou quando preparamos conteúdos para esse cliente, o cliente normalmente diz-nos, nas nossas reuniões, diz-nos assim, olha, o que é que vocês acham que nós devemos fazer? Se nós sentimos que estas são as tendências, é esta área que nós queremos trabalhar, é aqui que nós queremos nos focar. Nós batemos ali umas ideias e a partir dali dizemos mensagem-chave que vocês querem reter aqui. Eles dizem-nos e nós começamos a escrever. E quando
antes de ir para o cliente, é lido por toda a equipa que está Envolvida alocada no ao cliente, e nós vamos afinando e vamos percebendo assim, o cliente não diria isto. Olha que o cliente é mais extrovertido. E neste caso é um cliente que tem várias pessoas que podem falar. Esta pessoa é um bocadinho mais introvertida, ou esta pessoa é mais assertiva. Olha, esta é super extrovertida, podemos abrir mais a linguagem. E fazemos isso. Ao ponto que quando mandamos para a aprovação da informação para o cliente olha assim, olha, faltava uma vírgula. Ele se identifica com a comunicação. Porque vocês entraram dentro do contexto. Esse é o nosso trabalho. E você falando assim, eu tenho certeza que a malta ficou curiosa de entender quem são vocês. Produtor, se a gente puder compartilhar um pouco da página aqui da Duition para a malta ver. Acho que seria interessante aqui para trazer uma certa ilustração aqui. Então aqui você já está fazendo alguns reels, né? Que eu tô vendo aqui. Tem alguns. Eu gosto da thumb sua. É bem natural. E não fui eu que escolhi. Não, tenho certeza que foi a sua equipa que escolheu. Isto é a minha equipa. Eles têm liberdade total e depois fazem assim umas brincadeiras destas. Repara que eu fico sempre com boca de peixe. Boa, cara. Olha mesmo, todas. Eu nunca acho que a sua equipe te adora. Eles adoram-me, realmente. Com certeza. Não, mas está muito legal. Tá equipa, muito legal. Deixem estar. Eu vou-vos apanhar. Olha, essa também tá super. Não, mas tá muito legal a identidade visual de vocês. Tem ali também o link do site deles, para quem tiver depois curiosidade. É uma grande representante das relações públicas aqui em Portugal, sem dúvida. Este site está a ser mudado, por isso já não falta muito para mudarmos. Vai ser ainda mais giro. Tá muito fixe, tá muito fixe. E você também, Fernando, você ocupa a posição de presidente da Associação do Marketing Digital, certo? É verdade, ainda tenho essa. Como eu não tenho pouca coisa, não é? Como você não tem pouca coisa para fazer, você também é presidente ali da Associação do Marketing Digital. Também ainda faço uma perninha na Associação de Marketing Digital. E também você participou de várias associações de agências e coisas do gênero. Sim. E você conhece muito do mercado do marketing em Portugal. Sim. E para essa malta, tanto que é portuguesa e está querendo entrar no nicho do marketing, como a malta de fora que quer penetrar esse nicho, o que você diria que são peculiaridades do marketing em Portugal, que são nuances que são importantes a pessoa saber sobre o mercado português e o mercado do marketing? Olha, deixa de pôr isto por várias perspectivas. Comecemos pela do empreendedor. Pessoal, se querem fazer isso, há uma coisa que não se podem esquecer. Podem ser até só vocês a abrir a empresa, mas vocês têm um sócio que se chama Estado e que todos os meses vos vai pedir contas, que são os impostos. E no final do ano volta a pedir. Por isso, não façam as contas de merceeiro. Comecem a fazer contas a sério, porque muitos dos projetos morrem porque se esquecem dessa parte. E não têm uma gestão correta. Significa isso que, para começar, trabalhamos a base, saibamos um mínimo de gestão, não entremos só porque achamos que isto é giro e bora lá. Há vários programas que nos podem ajudar nisso, há vários cursos que podem ajudar nisso. Façam-nos, não se metam a atirar de cabeça só porque sim. Experimentem sim, mas calculem o risco. Depois, sejam bons em alguma coisa e não se desviem da rota. Porque é tão fácil, e voltamos ao tema empreendedorismo. Qual é o grande problema do empreendedor depois do Estado? É o objeto brilhante. Claro, a gente fala muitas vezes. Esse podcast vai mudar para Foma Objeto Brilhante, tanto que a gente fala. Sim, ou Shining Cast. Exato. Shining não podes porque já é uma marca registrada em Portugal. Mas isso é importante. Isto para os que já cá estão. Mas quem esteja fora e que pensa em investir no mercado português ou queira fazer no mercado português, entendam uma coisa. Há peculiaridades, como tu disseste, que têm a ver com cultura. E a cultura é necessário saber. Porque se nós não percebermos a cultura onde nos estamos a meter, não funciona. Total. Como tu disseste bem, eu trabalhei já noutras agências anteriormente e eu trabalhei em 2 agências internacionais de relações públicas que não podiam ser escolas mais diferentes. Estive numa escola francófona, que trabalhei numa agência internacional francesa, em que a comunicação seguia as regras da comunicação e das relações públicas da escola francófona, e depois estive numa agência em que a escola de relações públicas era anglo-saxónica, que é
totalmente diferente. Se uma é muito pautada por regras e por passos, a outra é focada somente no objetivo. Doa a quem doer. Então, é bom que percebamos onde é que nos queremos meter e temos que perceber que a linguagem é diferente. Ok. Por isso é que eu digo, sejam bons em alguma coisa. E no momento em que perceberem no que é que vocês são bons, primeiro especializem-se. E o especializem-se não é ir tirar MBAs e doutoramentos e pós-doutoramentos. Não. Especializem-se naquilo. Saibam daquilo como ninguém. E não guardem o conhecimento para vocês. Comecem a partilhar. E a partilha desse conhecimento é feita primeiro dentro da equipa. Porque quando nós começamos a trabalhar e preparar equipa, e mesmo que essas pessoas que são elementos da equipa saiam, uma coisa é certa, eles vão começar a falar sobre ti. E quando tu começares a ver que a tua equipa, tu começas a ter um problema de recursos humanos, porque as outras agências vêm buscar as pessoas porque sabem que tu estás a formá-las como deve ser, já atingiste o primeiro estágio. Já é uma prova de que está fazendo bem. Já estás a fazer bem, começas a morder os calos a alguém. Literal. Segundo é, quando fores a um concurso, seja ele pequeno, médio ou grande, sabe com quem é que vais concorrer. E quando o fizeres, respeita. Explica isso do concurso, porque muita gente que está começando não pega. Muito dificilmente se ganha clientes de uma forma direta. Ou seja, o cliente chega, olhou para ti e disse assim, fui com a tua cara, é contigo que eu vou trabalhar. Não. Isso no contexto do PR ou no contexto geral? No contexto geral. Okay. O que ele vai dizer é, a não ser que haja uma relação de proximidade que diga, olha, eu gostava mesmo de trabalhar contigo ou quero apostar em ti. Acontece. Sim. Mas normalmente o modo de operação é as empresas precisam de um serviço, seja de marketing digital, seja de relações públicas, seja do que for, o que fazem é, temos esta necessidade, vamos ao mercado e vamos convidar a um conjunto de empresas ou um conjunto de pessoas ou entidades para responderem a esta nossa necessidade. E daí lançam um briefing a pedir quem quer concorrer. E aí nós vamos fazer um pitch onde vamos apresentar as nossas ideias para a marca, como nós vemos a marca e o que é que deveria ser a marca. E aí temos um concurso. Muitas vezes, ao longo dos anos, vi isto acontecer, que foi entidades que iam e passavam uma boa parte do tempo que tinham de pitch a dizer mal dos outros concorrentes. Perdendo tempo, ao invés de usar para si, usando para denegrir o outro. E isso é uma coisa muito clara que eu desde muito cedo aprendi. Se eu disser mal dos outros, eu tenho que pensar numa coisa. É que o que eu digo também os outros podem dizer. Mas se eu não disser, se eu disser bem dos outros, muito dificilmente os outros vão poder dizer mal de mim. E já me aconteceu profissionalmente ao longo dos anos ter clientes meus que foram ao mercado ou receberam outras agências que queriam apresentar os seus serviços, como eu fiz e apresentei os meus serviços a essas empresas, e que a meio da conversa disseram, olha, nós trabalhamos com a pessoa X, com a agência X, atualmente vamos receber por respeito e gostávamos de ver para ver se há aqui alguma coisa nova. E sei, porque foi-me dito não só por parte desses clientes como também desses concorrentes, que disseram, então olha, eu vou apresentar, mas a nossa conversa fica pela apresentação. Tal como já fiz isso muitas vezes em muitas empresas. Claro. E ao fazer isso tive vários diretores de marketing e vários responsáveis de comunicação a dizer assim, então olha, vamos fazer assim, senta-te e ajuda-me aqui a pensar. Se fosses tu, o que é que tu melhoravas? E eu dou-lhe ali uma consultoria gratuita, não tem problemas nenhuns. Sim, sim. E digo assim, olha, agora fala com a pessoa A e com a pessoa B da tua equipa da agência e diz-lhes, olha, falaste comigo e falaste com a agência, com a do Iton,
ou então com as agências onde eu estava antes, e eles sabem que vocês estão a trabalhar com a marca, não sabiam antes, vieram cá, disseram, falaram muito bem de vocês e até deram aqui uma sugestão de uma coisa que vocês podiam fazer. Brutal, porque ele já fica com a impressão de que foi só um input e não uma crítica. E não só, o Também que é que eu você- ganho? O que é Exato. que eu ganho? Vamos ser muito sinceros. O que é que eu ganho ou que tu ganhas por dizer mal de uma pessoa? Exato. Nada. A única coisa que nós ganhamos é o receptor, a pessoa que nos está a ouvir, que está a olhar e vê uma coisa, vê alguém que está a destilar ódios, É isso. alguém que não tem positividade na sua mensagem, alguém que por alguma razão tem algum rancor ou algo parecido. O que é que significa? Tu queres trabalhar com alguém que tem essa toxicidade? E tem mais um ponto, né? Que é aquilo que a gente sempre diz e hoje é muito normal também os concorrentes se criticarem e o mercado é uma selva, como diz a minha antiga contabilista. Mas é aquela história do que quando Pedro diz de Paulo, ele diz mais sobre Pedro do que de Paulo. Ora, aí está. E isso é muito importante e é muito crítico quando nós não temos esse cuidado de cuidar daqueles que estão à nossa volta. Porque mais do que nunca, cada vez que nós falamos mal de um concorrente, estamos a falar mal de nós também, porque estamos a falar mal do nosso mercado. E se há coisa que, quer seja nas relações públicas, quer seja no marketing, quer seja na publicidade, quer seja no marketing digital, na performance, nós temos que de uma vez por todas começar a darmos valor a nós enquanto entidade e enquanto grupo de trabalho, enquanto profissionais. Se nós não valorizarmos os nossos profissionais, quem o vai fazer? É isso. E aqui, pondo o chapéu do presidente da Digital Marketers, esse é um dos trabalhos que a Digital Marketers tem que fazer, que é promover as boas práticas e promover o bom profissional de marketing digital. Não compactuamos e já o fizemos várias vezes de forma bem explícita de não compactuar e dissemos que não concordávamos com políticas governamentais, com políticas de outras organizações que estão no mesmo espectro e que vemos que não estão a cuidar do profissional e das empresas, mas sim a tirar proveitos próprios, como também não tivemos problemas nenhums e não temos problemas nenhums em enfrentar quem quer que seja e dizer o que tu estás a fazer é errado, o que tu estás a fazer não é ético. No dia em que precisares da associação, a associação não te vai reconhecer como profissional de marketing digital. A associação, então, ela faz muito esse papel de equilíbrio no mercado, assim, de trazer essa... Esse é o nosso interesse, bem como de promover o networking entre profissionais. Entendi. Na prática é literalmente unir esses profissionais. Sim. Através de iniciativas, formações, o que é que seja. Sim. Brutal, brutal. Fernando, Diz-me. Né? Diz-me. É uma conversa de café, eu disse. Foi. Exato. E dentro desse contexto, então, da profissão do RP e de tudo isso que engloba, você trouxe exemplos práticos, você trouxe sua vivência, e isso é brutal até para as pessoas se reverem. Mas o que você sente, assim, que são os principais desafios para esse profissional? Porque eu vejo assim, eu vou falar do meu âmbito de performance, né? A gente vê que existe uma dualidade dentro da performance, na minha opinião, no seguinte sentido. A barreira de entrada é pequena, ok? Então, para um gestor de tráfego, para um web designer, alguém que faz LPs de alta conversão, o que é que seja. E hoje a gente vê uma série de estrategistas. É o que mais tem na bio de Instagram, são os estrategistas do digital. E essa dualidade é entre essa barreira de entrada e a qualidade das pessoas que servem esse mercado, pessoas e empresas. E dentro desse cenário, como é esse cenário dentro das relações públicas, se é uma... Isso é uma realidade. Se é uma realidade, exato. É igual. Deixa-me dizer, isto é transversal. Por isso é que eu estava a dizer o que disse há pouco, temos que cada vez mais valorizar os bons profissionais e temos que nos começar a valorizar a nós. Porque se existe essas situações, como estavas a falar, e vamos pôr aqui entre aspas ou entre comas, os especialistas estrategistas. Exato. Se isso acontece, é porque há espaço
de valorização que não está a ser feito, nem está a ser trabalhado pelos verdadeiros bons profissionais. Faz sentido. Um espaço não preenchido pelos bons profissionais. Que dá espaço para que outros não menos, ou não tão bons, mas que percebem que a necessidade de autopromoção lhes permitirá obter melhor os resultados necessários, funcione. E esse é um ponto que cada vez é mais importante trabalharmos, e enquanto profissionais, eu não digo que temos que nos tornar todos, desculpa a expressão, papagaios. Claro. Porque é muito fácil papaguear coisas. E há pouco tu falaste do negro e eu dei-te logo, olha, é mesmo o conceito que o Vernitchuk também usa, que eu também uso no meu dia-a-dia e que procuro trabalhar, como sei que há outras pessoas no mercado português que também utilizam e percebem e propagam essa estratégia de conteúdo. Não é estar sempre a dizer o mesmo, e de repente temos 50 vozes a dizer o mesmo. Não é isso. Porque também há um limite. Claro. Porque o que é importante, e aqui entra a chave de ouro, é fala, mas não sejas mas tenta não ir na onda da mulher de César. Porque a mulher de César não bastava ser, também tinha que parecer. E o que acontece é que os bons profissionais não querem ser mulheres de César. Eu uso muitas vezes essa Sendo mauzinho, parece que queremos ser as concubinas de César. Isso tem a ver com o fato de que muitas vezes a pessoa é brilhante, mas ela não quer botar a cara, ela não quer entregar conteúdo, ela não quer expressar. Porque sente que... Porque uma coisa que é fácil de encontrar nos bons profissionais, e é um padrão que se consegue facilmente encontrar, tem a ver com o síndrome do impostor. Pois, quanto mais sabe, mais pensa que não sabe. Quanto mais sabe, às vezes não é que pensa que menos sabe, é mais necessidade se sente de saber ainda mais. É o efeito Dunning-Kruger, a gente trouxe aqui essa lógica. É isso mesmo, concordo. E isso leva-nos a que depois sintamos que afinal não sei nada, o que é que eu tenho para apresentar? Mas depois sentamos-nos, começamos a conversar e ficamos babados a ouvir aquela pessoa e dizemos, olha, não queres ficar mais 5 minutos? Só que os 5 minutos que nós queremos é 5 horas. Claro. Eu vou-te dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, e tu conheces também, e que sei que também tens boa estima, que foi uma situação dessas. Há uns valentes anos atrás, por portas e travessas, eu ouvi falar sobre a Swanky. Ok. E ouvi falar do tal de um João Cortinhas. Vai vir aqui dia 22. Sim, boa. Dia 1º, minto. Sim, o Cortinhas, eu andava à procura, não consegui encontrar o contacto dele, até que de repente consegui. Eu sou de Lisboa, ele é daqui de Famalicão. Ele é de Famalicão, ok? 300 e tal quilómetros de distância. Eu liguei-lhe ao Cortinhas, olha, sou o Fernando, estou em tal lado, gostava de ouvir-te falar um bocadinho sobre isto, e mais do que isso, eu gostava de te conhecer, porque eu acho que tens aí qualquer coisa de diferente e gostava de te ajudar. Mas claro que estava com isto, mas também tinha a minha veia comercial ali a ver se isto houvesse aqui uma oportunidade, era uma oportunidade também de fazer negócio. Ele disse-me, olha, não pá, estou aqui a correr de lado para o outro. Que jeitão dele? O jeitão dele mesmo, como disseste. Acelerado, até mais não, e tudo. E ele disse, olha, se quiseres, segunda-feira, às 8h30 da manhã, 9 da manhã, um café, só tenho 5 minutos para ti. E eu, ok. Eu nessa altura ainda era casado, então o que é que fiz? Vim um fim de semana para o Porto, vim de propósito, aproveitei, estive com a família, e segunda-feira de manhã estava o Fernando a meter-se no carro e é zuca para Famalicão. Chega-se lá, sento-me com ele e digo, Cortinhas, prazer em conhecer-te, obrigado por teres dado 5 minutos do teu tempo, vamos aqui conversar. Explica-me a Swanky, explica-me os teus desafios, explica-me as tuas necessidades. E ele explicou. E eu comecei a conversar e a ouvir, e comecei a ficar mesmo fascinado pela persona, João Cortinhas. Sim. E disse assim, este gajo tem aqui qualquer coisa mais que ele não está a passar. Ele está ainda muito fechado. Então fui-lhe fazendo perguntas, ele
foi dizendo e ele de repente foi-se abrindo um bocadinho mais. E quando nós olhámos para o relógio, tinha passado 3 horas. Nossa, os 5 minutos dele foram queimados. Mas ele no final disse-me uma coisa que é assim: nós vamos voltar a ver, gostei de conhecer, pá, bora lá, nós ainda vamos fazer coisas juntos ou vamos estar juntos em cenas. Isto naquela altura, já foi há uns valentes anos. E eu disse assim: conta comigo para o que tu precisares, porque já percebi que de ti eu posso contar também. E é uma das pessoas, e tu sabes bem, que se estiver no mesmo sítio que eu, por exemplo, no almoço, essa mesa vai estar a rir, porque os dois vamos ter histórias para contar. E isso, porquê? Porque ele tinha muito valor e não estava a mostrar. Agora, ao ano em que estamos, o Cortinhas despontou. E está a mostrar e está a dar muito, muito dele que as pessoas nem imaginavam. Tal como ele, existem N pessoas assim no mercado. Posso dizer que há uns tempos atrás, de forma mais estranha que possa haver, eu estava a preparar umas coisas, que ia dar umas aulas a Aveiro, e encontrei uma notícia sobre uma aluna genial na área de comunicação e de sistemas de comunicação em Aveiro. E eu ouvi toda a gente dizer genial. E quando eu ouço toda a gente dizer genial, eu faço sempre assim: deve haver alguma coisa aí. Deixa-me lá ver o que é. E eu começo a ver. E começo a ler mais coisas sobre ela. E fui ver os papers que ela já tinha feito de investigação. Esta miúda tem 25 anos. Ela está a acabar o doutoramento. A miúda é genial mesmo. Brutal. Eu mandei uma mensagem assim: olha, eu gostava de te conhecer. Não me leves a mal, isto pode parecer totalmente fora de contexto. Eu sou o Fernando, tenho uma agência, eu trabalho nesta área e eu li umas coisas sobre o que tu tiveste a estudar e tens estado a investigar. Eu gostava mesmo de te conhecer, porque eu gostava de ouvir-te falar. E isso é uma coisa que é essencial, quer seja para as relações públicas como para o resto. É nós procurarmos não só sabermos do nosso métier, mas rodearmos de pessoas que são fascinantes, que têm algo que nos pode aportar valor, que nos possam trazer positividade, e não digo só de energia positiva, mas que nos possam trazer uma visão completamente diferente e mais aberta, que nos vai ajudar a ter novas ideias e ter uma nova visão do mundo em que nós estamos e trazer-nos uma maior abertura da nossa própria cosmovisão e, ao mesmo tempo, descobrir novas áreas que nós nem imaginamos. Brutal, eu fico lisonjeado agora de entender o porquê que você é meu amigo. Pá, não acredito agora caiu a ficha pra mim. Agora não caiu a ficha. Não vais por aí. Agora eu tô lisonjeado, mas pode continuar, eu realmente fiquei contente. Sim, eu entendo. Você mas entende, não te esqueças que isso também é recíproco, eu sei. E eu pessoalmente procuro fazer sempre isso, muito isso. Às vezes são coisas mínimas, às vezes pode não ser pelo intelecto mais avançado que a pessoa possa ter, e quem me conhece no dia a dia sabe que eu gosto muito de poder discutir uma coisa a fundo, e isso vai levar a que muitas vezes temos que entrar num método académico, mesmo que não seja onde eu gosto de estar, porque eu depois brinco com o método académico e digo assim: pois isso é muito giro, mas isto depois não se aplica na prática. Na teoria a prática é outra. É outra. Na prática a teoria é outra. Sim. Mas eu dou-te um exemplo de uma coisa que nós fazemos na agência. Nós todos os anos, já há alguns anos, fazemos todos os anos, no final do ano, no início do ano, fazemos um e-book sobre tendências. É verdade. E sabes como é que nós fazemos a pesquisa das tendências? E como é que nós percebemos as tendências? Começamos por não pegar em nada que tenha a ver com comunicação, relações públicas e marketing. Só assuntos que vocês não estejam na bolha. Nada que esteja nessa bolha. Vamos procurar o quê? Vamos procurar informação sobre design, o que é que está a dar e o que é que não está, ao ponto de saber qual é que poderá ser o Pantone do ano, ou qual é que vai ser o tipo de fonte do ano. Chegamos a esse cúmulo. Ou se vai ser os quadrados, se vai ser os diagramas que vão estar na berra. Vamos por aí. Vamos à arquitetura.
para ver o que é que foi os últimos grandes projetos que foram criados, os últimos grandes projetos desenhados e quais são as tendências para perceber se estamos a entrar outra vez numa tendência de complexidade ou de simplicidade. Vamos à tecnologia e vamos a fundo à tecnologia, vamos ver o que é que está a ser feito e o que é que pode vir dentro de muito pouco tempo a estar na berra. E vamos por aí. E depois é que olhamos para aquilo e dizemos assim, então como é que isto se aplica na comunicação? Sim. E daí começamos a ver um exemplo. Nós previmos uma tendência para 2022 que tinha a ver com o scrolling lateral para o web e para apps. E toda a gente dizia, isto é diferente, ninguém está a falar sobre isso, toda a gente está a falar de search por voz e isso, e tu não estás a falar disso. Não, isso já é batido. Já é o óbvio, sim. Não estou a acrescentar nada. O engraçado é que ao longo do ano começámos a ver cada vez mais sites que começaram a pôr nas áreas, quer seja dos testemunhos, quer seja dos clientes, quer seja mesmo de informação própria, com uma área, uma secção de scrolling lateral. Ok. Como começámos a ver cada vez mais as apps em mobile a terem muito scrolling lateral. Se tu fores ver a Netflix, como é que é o menu da Netflix? Totalmente assim. Este ano, quando nós estávamos a preparar, e nós começámos em novembro de 2022 a trabalhar as tendências para 2023, uma das tendências que nós falámos foi de inteligência artificial. Sim, eu vi que você teve um webinar sobre isso e tudo. E fizemos depois um webinar. Mas muito antes nós já tínhamos dito, este ano a inteligência artificial vai rebentar. ChatGPT. Ainda nós não tínhamos pensado, nem sabíamos a sério, nem se falava do ChatGPT. Sim. Nós lançámos o e-book, passado 15 dias começa-se a ouvir falar e começa-se a propagar o ChatGPT nos Estados Unidos. Nós começámos a utilizar o ChatGPT automaticamente, para ver se aquilo fazia sentido ou não. Fizemos testes com clientes e os clientes nem se aperceberam que nós o utilizámos. Claro que não, exato. Porque funciona tão bem que nem se percebe. Nós fizemos de uma forma que queríamos que eles entendessem que era possível fazer sem eles se aperceberem. E se um cliente não percebe que nós conseguimos criar conteúdo automatizado para uma coisa deles, mas que eles próprios não reconhecem e não reconhecem os padrões de inteligência artificial, significa que isto é possível. Sim, e pode que ser está a aplicável. acontecer. Sim. Agora, quando toda a gente fala de ChatGPT, Já estão a usar. Nós já estamos a usar em determinados momentos, em determinadas ações, e já partimos para outra. Já estamos noutra, já estamos a querer perceber o que é que vem aí. No próximo outubro ou novembro a gente vai ter que fazer um podcast só sobre tendências, então. Para saber outubro o que... ainda é cedo. Outubro ainda é cedo. No próximo novembro, dezembro, para saber o que vem aí em 2024. Não, mas brutal. Nessa altura nós vamos estar a trabalhar nisso, garantidamente. Muito fixe. E é tempo, o interessante é que é um tempo de muita diversão na agência. Porque toda a gente quer contribuir. E desde a coisa mais básica e mais óbvia até aquilo que é o mais complexo. Aparece de tudo. Ok. E imagina esta mesa onde tu chegas e cada um põe um nome e põe uma ideia e põe uma descrição e diz assim, olha que isto está a acontecer. E trabalha em cima daquilo. E olhamos e de repente vai lá pegar no computador, pomos aqui um computador com o ecrã e começamos a ver, olha que isto faz sentido. Vamos lá ver o que é que está feito antes. Qual é o impacto que isto pode vir a ter? Vamos ver nas grandes portais de tendências o que é que o consumidor está à procura. Vamos ver nos grandes portais de lançamentos de startups quais são os grandes temas que estão a ser já trabalhados. E quando começamos a ver isso, de repente, isto vai dar. Tem alguma coisa ali que sobressai. Mas isto, como tu dizes bem, também tem a ver com um trabalho de experimentação de muitos anos que fomos fazendo. Claro que e sim. termos acesso, somos privilegiados enquanto agência, temos acesso muitas vezes a informação de alguns clientes, principalmente na área tecnológica, que estamos a anos-luz de saber aquilo que nós agora no vemos. mercado normal. Quando as pessoas ouviram falar da Sofia, a boneca robô, eu pessoalmente já conhecia a Sofia. Já tinha estado com a Sofia.
já tinha interagido com o boneco Sofia. E já tinha conversado com o criador daquele robô e já tinha percebido o que é que ele... E tive, eu acho que nesse caso até foi a infelicidade de saber o que é que ele anda a fazer no laboratório dele. Que aquilo que nós vemos agora e que pensamos que pode acontecer em termos de robótica já existe. Nada do que nós vemos de que parece do Minority Report, isso, muita daquela coisa que nós pensamos que é ficção científica já está a ser testada. Só que nós ainda não percebemos como é que vai ser aplicada muitas vezes. É como um chat GPT há não sei quantos anos atrás. Era algo que se imaginava, mas que não se via. Já existia, mas não se via na prática. Estava dentro de laboratórios de investigação e estava a ser adaptado, trabalhado. Simples. Queres falar sobre inteligência artificial? Falamos uma coisa rápida. O que é que nós temos há anos quando trabalhamos com automação de marketing? O que é que nós temos? Inteligência artificial a trabalhar para nós. Não, claro que sim. Fazer fluxos e tudo que a gente usa. Então porquê é que nós, marketeers, andamos todos a falar sobre este ano é o grande ano da inteligência artificial? Só porque apareceu um produto que viralizou. Que é vendável. Exato. Exatamente. O que o ChatGPT faz, existem dezenas de ferramentas que podem fazer e plataformas que já estão direcionadas para performance, para criação de conteúdo de marketing e tudo, que vai muito mais direcionado. Sem dúvida. Este simplesmente viralizou. É isso, e a gente vive numa era onde muitas coisas viralizam. Mas, Fernando, brutal. Acho que você trouxe muito exemplo prático, muita coisa que realmente faz sentido, que são nuances do mercado daqui. E eu gosto de estruturar, assim, nessa reta final, eu gosto de estruturar também em pilares dentro do que a gente conversou aqui. Então, a sua ajuda para complementar esses pilares que a gente definiu. Eu vi dentro da sua história, dentro da sua ótica, que a experimentação foi uma delas. Sim. Okay. Tentativa e erro é essencial. Boa. Depois uma ótica muito também de segmentar, entender onde você vai atuar e se especializar naquilo. Quer seja em termos de especialidade técnica, quer em termos de especialização de segmentos de mercado. De nicho mesmo, Sim. Né? Ok. E depois essa questão final agora, também de você estar atento às tendências, atento àquilo que o mercado oferece, aquilo que você pode se diferenciar. Sim, mas com muito filtro. Claro. Porque voltamos à história do objeto brilhante. Porque quando tu fazes isto, tens muito facilmente tens a tendência ou a tentação de ir comer a maçã. Tem várias distrações, porque você começa a ver muita coisa nova, muita coisa diferente, acho que é por aí. E a gente costuma fazer bem assim no final, assim, eu convido o convidado a deixar um raciocínio, uma indicação, um livro, um input, o que é que seja, para que uma pessoa que está nessa trajetória também se identifique e que seja uma mais-valia para ela. E, cara, tem gente que fala de um livro, tem gente que fala alguma frase, tem de tudo. O que você deixa aí pra gente? Eu, como não me considero filósofo de rua, não vou pegar em frases, porque não me considero assim tão pensador quanto isso. Mesmo que às vezes procuro ter pensamentos profundos, mas guardo-os para mim. Mas há livros que são interessantes e que podem tocar-nos. Nós na agência temos uma biblioteca. E há um livro que está sempre a ser mexido e que toda a gente quer ler e toda a gente gosta de ler, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. Deixa eu falar. É fácil de ler e aquilo muda-nos um bocadinho. Há um livro que eu acho que devia... Acho não. Para mim é obrigatório pelo menos ler 3 vezes na vida, que é O Príncipezinho de Saint-Exupéry. Porquê? Porque esse livro deve ser lido em criança. É o que a gente chama de Pequeno Príncipe, o produtor? É o Pequeno Príncipe. Ok. Em criança, quando se começa a aprender a ler, porque vai-nos abrir o mundo para o mundo do romance e da fantasia. Ok. Mas uma romance e fantasia sistematizado. A seguir, quando chegamos à idade jovem adulto, que começamos a pensar que sabemos algo e que começamos a tomar conta da nossa vida, porque já tem uma perspectiva totalmente diferente de quando éramos criança, ao ler, e depois em adulto, depois dos 40. Brutal. Porque já começamos a ter alguma experiência de vida, já passámos por coisas
muito boas e coisas muito más que nos vão levar a perceber as nuances do escritor. Correlacionar com algum aspecto prático. Sim. Esse é um livro que eu acho que é importante. E há um que, para quem está em marketing e na área de comunicação, é obrigatório ler. Também, para tirar dali boas frases e tirar dali bons ensinamentos. Estratégia segundo Sun Tzu. Que é o mesmo da guerra. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra eu já li, a estratégia não. É mesmo. A Estratégia da Arte da Guerra. Ah, ok, é o mesmo livro. É o mesmo livro. E já existe mesmo a adaptação depois para marketing e tudo. Legal. Por isso é daqueles que é obrigatório, porque nos leva a ter uma visão e um conceito de estratégia. De porque é que temos que enfrentar tudo de frente quando o melhor era irmos pelo lado. Faz todo sentido. Deixa pensar que ele está a ganhar. O que nós estamos a fazer é reforçar-nos para, no momento certo, pormos as nossas cartas em jogo e assim ganhar. Faz todo sentido. Estes são 2 livros que são obrigatórios. Dê por onde der. Um mais leve, outro mais especializado. Depois... Não indica mais livro, porque as pessoas precisam ter tempo para ler aqui 3 livros já foi aqui. Recapitulando. Quem mexeu no queixo, quem mexeu no meu queixo, o Príncipezinho, sim, ou o Pequeno Príncipe, para quem tá no Brasil, e a Arte da Guerra. A estratégia. 3 livros que se lê numa semana. Não é mesmo? São livros curtos. Não estou aqui a falar de livros maçudos. É verdade. Não trouxe para aqui. E que tem muito conteúdo. Não trouxe para aqui um Kotler. Claro que não. Deus que me livre. Já não basta a faculdade. Mas olha, vou dar mais um livro. Eu sei que só querias 3, mas vou dar mais um. Ok. Põe na lista. Que é de relações públicas. Que é o Spin Sucks. Spin Sucks. Da Gini Dietrich. É um excelente livro que explica perfeitamente um novo modelo de comunicação, que é o modelo de peso. Muitas vezes ouvimos falar do paid media, só que o paid media existe dentro de um modelo. Okay. E no marketing usa-se o modelo POEM. Mas o modelo POEM vem de um modelo que não foi criado no marketing, mas sim nas relações públicas, que foi o modelo peso, que foi criado pela Gini Dietrich, que tem o paid media, o earned media, onde é a base das relações públicas, o shared media, onde nós podemos pôr as redes sociais, e o owned media, que é o nosso hub de conteúdo, o nosso material enquanto marcas que nós desenvolvemos para apresentar e para promover a nossa marca. Brutal. Muito conhecimento. Espero que vocês tenham anotado. Fernando, muito obrigado, por estar aqui com a gente compartilhando um pouco desse conhecimento. Pessoal, é isso aí. Se inscrevam no canal, baixem aí, põem o sininho no Spotify e continuem acompanhando, que assim como esse convidado, só vem convidado de peso. E como eu sempre digo, é só o começo.